Existem 4 dicotomias da personalidade. São atitude ou energia, informação, decisões e estilo de vida. Nós vamos falar sobre cada dicotomia e suas classificações em detalhe agora. A primeira dicotomia é atitude ou energia. A definição dessa dicotomia é como as pessoas buscam sua própria energia. É um dos fatores dominantes no desenvolvimento de nossas personalidades e as classificações são extroversão, pensa como uma pessoa introvertida, como um painel solar. Ele pega sua energia pela fonte externa. E outra classificação, introversão. Essa pessoa como uma bateria, a fonte da energia dele é interno. Quais são as características das pessoas extrovertidas? 75% da população cabe nessa classificação. São considerados mais sociáveis, buscando ação e atividades. Eles preferem se comunicar verbalmente e exibem a tendência de ser um pouco mais impulsivas. Pessoas extrovertidas tendem a agir primeiro e depois refletir no que eles fizeram. As pessoas introvertidas, 25% da população, menos sociáveis, buscam pensamento e reflexão, são mais quietos, virados mais por dentro. Eles preferem de comunicar por escrito e, em geral, são mais cautelosas do que pessoas extrovertidas. Uma pessoa introvertida tende a refletir primeiro e depois agir. Apesar de ser considerado como uma das dicotomias mais importantes no desenvolvimento de nossa personalidade, eu acho que a questão de introversão e extroversão menos importante no impacto de nossos resultados como trader e investidor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A próxima dicotomia chama-se informação. Como nós processamos as informações disponíveis e qual tipo de informação preferimos? As classificações são sensoriais e intuitivos. Quais são as características de pessoas sensoriais? 75 a 85% da população cabem nessa categoria. São considerados pessoas realistas e práticas. Elas confiam em informações palpáveis, confiam no real e sua própria experiência. Elas gostam de detalhes e fatos, mas não valorizam a visão global. Pessoas intuitivas, só 15 a 25% da população, eles utilizam crenças e sentimentos para interpretar dados. São consideradas imaginativas, criativas. Elas curtem mais informações abstratas e teóricas do que reais. Mesmo quando não tem fatos, as pessoas intuitivas tentam entender as implicações. E elas preferem uma visão global e às vezes menosprezam os detalhes. A questão de como nós tratamos a nossa informação, se a gente olharmos de uma maneira mais sensorial ou intuitiva, tem grandes efeitos nos nossos resultados como traders e investidores, simplesmente porque pessoas intuitivas têm uma desvantagem em relação do Prospect Theory. Também uma pessoa sensorial pode se atrapalhar focalizando demais nos detalhes e sem ter uma visão global maior dos riscos ao seu redor. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A próxima dicotomia chama-se decisões. E basicamente a questão de como nós tomamos nossas decisões. Pensamento com razão ou com intuição e emoção. Como é uma pessoa mais pensativa? 50% da população é pensativo, mas 75% dos homens cabem nessa categoria. As pessoas são mais focalizadas em resultados
e gostam de ser reconhecidas pelas suas conquistas. As pessoas tendem a ser mais frios e objetivos e sistemáticos. Eles veem as coisas em termos de preto ou branco, sim ou não, e tomam as suas decisões com a sua cabeça. Uma pessoa que toma decisões baseadas em emoção ou sentimento, metade da população em geral, mas 75% das mulheres, elas decidem com sentimentos e valores, não tanto com fatos. Valorizam empatia e harmonia. Essas pessoas evitam conflitos, são pouco sistemáticos e tomam decisões com o coração. A maneira que tomamos decisões, com razão ou com emoção, é diretamente ligado com a pesquisa do Kahneman e Tversky, Prospect Theory, e nós sabemos que decisões econômicas feitas baseadas em sentimentos e emoções estão de ponta cabeça com a matemática do mercado. Então, isso pode ser uma dicotomia que pode atrapalhar muito. A última dicotomia, estabelecida pelo Myers-Briggs, chama-se estilo da vida e tem a ver com nossa relação com a vida externa. E tem muito a ver com nossa preferência entre buscar informação ou simplesmente tomar uma decisão. As classificações são julgamento e percepção. Pessoas na classificação de julgamento decifram o mundo pelo seu julgamento. Ou seja, ele que manda no mundo, não é o mundo que manda nele. Essas pessoas gostam de estrutura, de rotina, preferem planejamento, organização, execução. Eles decidem rapidamente quando está de acordo com o seu próprio planejamento e não gostam de surpresas ou mudanças na última hora. Uma pessoa na classificação de percepção adapta-se facilmente ao seu ambiente de acordo com sua percepção. Ou seja, não manda no mundo, mas é capaz de deixar o mundo mandar nela. Elas rejeitam a estrutura e regras, organização, planejamento, são mais espontâneas e flexíveis, gostam de arriscar, adaptam-se facilmente às mudanças e podem sentir ansiedade e insegurança na tomada da decisão. Essas pessoas também tendem a deixar as tarefas importantes para a última hora. Eu acho muito interessante essa dicotomia de estilo de vida externo. Nós já falamos sobre a necessidade de olhar por dentro para ter êxito como trader e investidor. Uma pessoa na classificação julgamento tem toda a capacidade de criar e executar um bom trade system, mas se ele tentar aplicar seu julgamento no próprio mercado, em vez dele mesmo, ele vai estar morto. E uma pessoa na classificação de percepção consegue se adaptar de movimento, das surpresas do próprio mercado, mas se deixar o caos do mercado mandar nela, então ela vai também ficar perdida. Então, eu acho que é um equilíbrio muito importante entre as duas classificações. E vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco.